Oi, gente. Boa noite. Chegando com mais uma live. Oi. Vamos chegando, vamos aguardando as pessoas chegarem. Vamos mandar aqui o aviãozinho para que todos possam assistir essa live tão importante com Karina Carreira Fusco. Vamos convidando o pessoal. Eu já estou convidando aqui, hein? Vocês também convidem aí os amigos, a família, para assistirem esta live com Karina Carreira, fisioterapeuta. Olha aqui, ó, mandei meu convite para todo mundo vir para cá. Vamos lá. Vamos convidar o pessoal. A Karina vai entrar já aqui. Pronto, convidei todo mundo aqui. Deixa eu acertar minha câmera. Carol De Carli, bom dia. A Karina Carreira já está aqui. Vamos esperar a Karina entrar. Karina. Aguardando Karina. Vamos esperar a Karina entrar aqui. Aê! Oi, Karina. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tá bem? Tudo bem também, graças a Deus. Hoje eu tô assim um pouco cansadinha, porque eu estive no Pilates, lá no estúdio da Karina, e ó, fui bem puxado hoje, viu, Karina? Eu falei Do malvado favorito, Saul, né? Eu falei pro Raul que à noite na live, deixa eu aumentar o meu som aqui. Eu acho que o seu som tá meio que cortando um pouquinho. Veja aí. Vamos lá, então. Tá falhando o som, Karina. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Então vamos lá, vamos tentar. Deixa eu só mandar um beijo aqui pro pessoal que está entrando. Sejam todos bem-vindos. Vamos convidando o pessoal aí, a família, os amigos, porque hoje o assunto com a Karina é de extrema importância para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Também, antes, eu quero mandar um beijo para o pessoal da Sansara, com a coleção Primavera-Verão. Pessoal da Capricho, que está com uma live para o lançamento Primavera-Verão da Ana Capri, para a Dona Carmen e para a Darose Eletricidade, que, olha, está presente na sua construção, na sua reforma, com toda a parte elétrica, lustres, ventiladores nesse calor. E meu beijo grande para os nossos parceiros. E você seja bem-vinda, Carreira, nesta live. Obrigada, Ângela. É sempre uma honra estar com você mais uma vez, né? Então é sempre um prazer. Deixa eu acertar. Você não está com fone de ouvido, não, né? Não. Vamos fazer uma coisa. Porque tá picotando o seu som. Vamos fazer uma coisa. Sai e entra novamente. Tá bom. Ah lá, a Adri Paris está dizendo que se você tiver um fone de ouvido, ajuda para não dar microfonia. Você tem um fone de ouvido ou não? Vou procurar aqui. Peraí que eu já volto. Então sai e volta e a gente está te esperando. Dri Paris, estava sentindo a sua falta, viu? Seja bem-vinda. João Cláudio Martins, Ana Gueldini. Não é. É Nagelme. Eu pensei que fosse a Ana Gueldini. Nagelme. Beijos, meninas. Da Miriam e do Giovandro. Beijo para você também, Na. Thalita. Milo Pereira. Isabela Lopes. Sandra. Deise Delay. Fábio, meu amigo, Fábio, amigo cadeirante, Clara Bonfante. Gente, a Clara Bonfante, deixa eu contar para vocês. Ela me segue em todas as lives. E esta jovem faz cada tapete de crochê. Entrem na página dela no Instagram, Clara Bonfante, né, Clara? Clara_Bonfante, e vejam os tapetes de crochê que essa menina faz.
É um mais lindo que o outro. Tem borboleta, tem cachorrinho, tem, acho que gatinho, passadeiras lindas. Eu que uso direto na minha pia, também aqui no meu corredor, são lindos os tapetes. Um trabalho maravilhoso. E eu disse para a Clara que hoje é raro as jovens como ela tirarem o tempo para o artesanato e fazerem um crochê tão perfeito quanto ela faz. Parabéns, viu, Clara? Parabéns mesmo. Mariana Aberman, boa noite a todos que estão entrando aqui. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui a Karina. Será que ela já entrou novamente? Deixa eu ver. Dri Weitz, Ju Kaufmann. Boa noite, Mica. Boa noite. Será que esse recadinho da Karina já é pedindo novamente? Ou ainda não, gente? Eu vou aceitar aqui, vamos ver. Vamos convidando o pessoal, porque hoje a gente vai falar de qualidade de vida com essa fisioterapeuta que é assim, ó, de uma responsabilidade e de um carinho com quem chega na clínica dela, que é fora de série. E vamos falar sobre dor. E o quanto a gente não deve esperar ter dor para procurar por uma fisioterapeuta competente e pelo Pilates, que a gente vai falar também hoje sobre o Pilates. Então vamos aguardar, nós estamos aguardando a Karina entrar aqui novamente. E deixa eu mandar meu beijo de novo para a Rô, da Sansara, para a Camila, para a Nayara, para a Júlia, para quem mais, a equipe lá de Sansara é tão grande e tão maravilhosa que nos atende com tanto carinho. Então, meu beijo para o pessoal. Karina Carreira não está conseguindo entrar. Vamos ver de novo, Karina. Tenta novamente. Ai, pelo amor de Deus, Instagram, não faz isso com a gente hoje. Por favor. Deixa eu ver o recadinho aqui. Ai, Karina, tenta de novo. Vamos esperar aqui para ver se a Karina entra novamente. Ela estava com problema lá, ou do som, microfonia, ou de conexão. O cabelo está caindo. Eu estou mais loira, vocês estão vendo. Solange e as mãos de ouro nas minhas mechas. Vamos esperar que a Karina entre novamente. Vamos de novo, olha lá. Vai dar certo, vai dar certo. Aguardando Karina Carreira entrar. Aê! Voltei! Agora sim, agora o som tá bom, Karina. Então tá ótimo. Agora tá tudo certo. Pessoal, dê um ok aí, se tá tudo bem com o som da Karina agora. Isso. Vamos dar um ok? Sejam todos bem-vindos. Karina, eu estava aqui falando na sua ausência sobre a importância de a gente buscar por uma fisioterapeuta competente, assim como você, por uma clínica ou estúdio. Como que a gente fala? É estúdio Karina Carreira ou clínica da dor Karina Carreira? Olha, são vários nomes aqui, viu? É estúdio da K, estúdio da Karina, clínica da Karina. Mas aqui é uma clínica de fisioterapia que tem um estúdio de Pilates dentro, que é o método que a gente usa como ferramenta dentro da fisioterapia. Então, é uma clínica que tem o estúdio Karina Carreira. Tá certo. Então, deixa eu contar um pouquinho da Karina. Fisioterapeuta, formada há 14 anos, especialista em fisioterapia traumato-ortopédica, Pilates, RPG, que é Reeducação Postural Global, tratamento de distúrbios e disfunções da coluna vertebral, fisioterapia dermatofuncional e clínica da dor. Há mais de 13 anos trabalhando com fisioterapia e Pilates na cidade de Leme, proporcionando qualidade de vida através do movimento. Isso. A primeira pergunta é... Bom, vamos perguntar primeiro o que é Pilates, para que as pessoas entendam. Porque hoje a gente vê muita gente com dor. E não é só a pessoa que tem mais idade, né, Karina? Muita gente tem dor pelo sedentarismo, pelo uso constante de
celular, de notebook, de iPad, a posição da coluna, aqui o punho, como eu Sim. tive minha mão muito inchada, meu ombro, enfim, eu estava cheia da dor, né? Eu cheguei para a Karina, gente, meu nome, estava sumindo de novo. Alô? Tá me ouvindo, Karina? Alô? Voltei? Tô. Voltou? Voltou. Você me ouviu ou não ouviu? Tudo bem? O que eu falei? Tudo bem, Voltou. agora tá jóia. Sim, sim. Você ouviu tudo que eu falei, então? Que eu cheguei na sua Ouvi. clínica, no seu estúdio, cheia das dores, que eu devia até chamar, não Angela Maria, seria Maria das Dores. E aí você foi cuidando de mim e em pouco tempo eu fui me estabelecendo. Através do Pilates, claro, e através da fisioterapia. Então, vamos explicar para as pessoas, primeiro, o que é Pilates. Bom, Pilates é uma técnica de exercício físico. Então, é um método que foi criado por um alemão chamado Joseph Pilates. Ele, a vida dele inteira, ele construiu essa filosofia que ele chamava de contrologia, não chamava de Pilates. E ele colocou isso em prática lá na Primeira Guerra Mundial, que ele trabalhou com os feridos de guerra, e aí ele colocou o método dele em prática na reabilitação desses feridos de guerra. E aí ele foi trabalhando com isso, foi para Nova York, onde ele fez um pouco de sucesso entre os bailarinos, para reabilitar as lesões e prevenir as lesões dos bailarinos. E só depois que ele morreu é que deram o nome a isso de Pilates, um resumo bem resumido, deram o nome à técnica de Pilates e difundiram isso para o mundo, né, os seus discípulos. Então é uma técnica que foi criada com embasamento em alguns exercícios que a gente chama de originais, que foram criados por ele, e a partir desses exercícios a gente faz as adaptações, né, de acordo com a limitação, de acordo com a necessidade de cada paciente, de cada aluno, e traz isso como uma ferramenta para dentro da fisioterapia. Certo. E qual é a proposta desse método para as dores crônicas? E o que vem a ser uma dor crônica? A literatura fala que a dor crônica são todas as dores que persistem por mais de 3 meses. Algumas literaturas, 4 meses. É muito complexo, né, para chegar, porque tem gente que fala, eu sinto uma dorzinha na lombar toda vez que eu vou para academia, mas já faz 1 ano. Então, não é uma dor crônica. A dor crônica é aquela dor que incomoda dia e noite, independente do que você faça. É muito difícil achar um tratamento medicamentoso que dê um resultado satisfatório. Então, é muito complexo tratar a dor crônica, mas é aquela dor persistente que independe de movimento, independe de qualquer função e que geralmente, na grande maioria das vezes, a pessoa já não tem mais a causa. A doença se chama dor. Ela não tem uma hérnia de disco, ela não tem um bico de papagaio, ela não tem nada, né, em relação à imagem, né, a exames de imagem que comprovem, que justifiquem essa dor. Então, a doença é chamada dor. Então, esses são os pacientes de dor crônica. E o Pilates, ele vem com o objetivo de restabelecer função. Então, ele equilibra a função daquela estrutura, do corpo todo, mas em especial daquela estrutura. Então, se a gente fala de coluna, por exemplo, vai estabilizar essa coluna, vai fortalecer a musculatura mais profunda que dá sustentação na coluna, vai trabalhar a mobilidade da coluna, vai trabalhar a função. Eu não posso dobrar a coluna para pegar uma coisa no chão. Lógico que pode, a coluna foi feita para isso. Então, o Pilates ele vai trazer essa mobilidade de volta, essa confiança de volta. Então, ele trabalha com essa proposta de devolver função, de restabelecer função e de estruturar, né? De estabilizar a estrutura dolorida, machucada, enfim. Karina, e quando é que a gente deve procurar pelo Pilates? E o Pilates tem que ser uma indicação médica ou não? Não precisa de indicação médica. Assim como a fisioterapia também não. Então, o Pilates tem que procurar quando você se preocupa com a sua saúde, né? O mais importante é não esperar que a dor chegue, né? Não esperar ter alguma dor ou ter alguma lesão para procurar um tratamento ou a prática de uma atividade física, seja ela qual for.
E se tiver uma dor, se tiver uma disfunção, alguma coisa que esteja incomodando, não precisa necessariamente, eu marquei médico, mas o meu médico é só daqui 4 meses, então eu tenho que esperar para começar o Pilates. Não precisa. Você pode agendar uma avaliação, a gente faz uma avaliação fisioterapêutica dentro da própria aula de Pilates, analisa quais são as limitações, o que é indicado, o que é contraindicado, colhe toda a história do paciente e aí, a partir disso, a gente monta e molda a aula de acordo com o que essa pessoa precisa. E hoje em dia ainda tem médico que não indica o Pilates? Os médicos, eles não têm obrigação de saber exatamente o que é Pilates, embora hoje seja muito difícil não terem conhecimento, porque a gente vem trabalhando com isso há tanto tempo aqui em Leme. A maioria deles já conhece, já sabe, né, já tiveram provas dos benefícios, mas ainda acontece do médico falar, Pilates é coisa de velho, não é para você. Pilates é só alongamento, você precisa fortalecer. Então ainda acontece, mas já aconteceu muito mais, assim, já tive que marcar consulta, ir lá como paciente e, na verdade, falar, olha, eu não sou paciente, eu vim aqui só para te explicar o que é Pilates, para te contar um pouco do método, porque eu acho que você está passando uma informação que você não conhece para os pacientes. Então, já fiz isso há um tempo atrás. Hoje é menos, mas ainda acontece, infelizmente. Eu tenho sorte, porque o meu médico, o doutor Davi, já de cara falou... vai fazer Pilates. O Davi é um dos médicos que assim, todos os pacientes que estão preparados, que estão na hora de fazer o Pilates, ele manda mesmo, e ele gosta bastante dos resultados. É muito legal trabalhar junto com médicos assim. Ele, o Padu, enfim, aqui em Leme a gente está com um grupo de ortopedistas assim, muito legais em relação ao Pilates. Eu já também tenho um osteopata de Araras, que quando trava mesmo a coluna, é o doutor Maurício de Araras. Também, ele chegou a falar para mim, olha, não adianta mais você vir aqui. Se você não for para o Pilates, não fortalecer a musculatura abdominal, né? E com isso fortalecer a sua cervical, não vai adiantar, porque você vai estar sempre com problema de coluna. Exatamente. Eu que fui largada. E é isso mesmo. Qual a relação, Karina, do abdômen flácido com a dor na coluna? A musculatura profunda do abdômen é uma musculatura que é responsável pela estabilização da coluna lombar. Então, a coluna ela tem que funcionar como um bloco. Ela não pode funcionar movimentos entre as vértebras. São os movimentos de cisalhamento, que a gente chama, que é quando esfrega uma vértebra na outra. Isso significa que a musculatura que sustenta a coluna está muito fraca, que é a musculatura profunda. Não é o músculo que dá gominho na barriga, não é esse abdominal. Porque tem gente que chega aqui e fala, eu não entendo por que eu tenho dor lombar, que eu vou na academia e eu faço 500 abdominais todo dia. Não é esse abdominal, tá? Não é o abdominal que dá a forma estética da barriga, não é a musculatura superficial, é a musculatura profunda. Então é um trabalho totalmente diferenciado do que é feito geralmente nos abdominais comuns que a gente faz, que conhece. É um trabalho bem diferenciado. E essa musculatura ela vai estabilizar a coluna e fazer essa coluna trabalhar em bloco, trabalhar em conjunto, sem ter sobrecarga em pequenos segmentos. Então, essa é a função da musculatura, é estabilizar essa articulação para que ela funcione sem ter sobrecarga. Você até falou em academia e em exercício. Eu ia justamente perguntar isso. Qual a diferença dos exercícios que a gente faz numa academia e os resultados? Qual a diferença de ter que procurar, de repente, uma academia ou um Pilates, quanto aos exercícios? Tanto para ombro, como eu, que tenho o manguito rotador rompido do braço esquerdo, agora já fiz raio-x para saber se o direito também não aconteceu isso. Então, de repente, eu procuro uma academia e, de repente, eu não estou fazendo o exercício certo. É recomendado não academia? É recomendado Pilates? Quando isso acontece, Karina? É recomendado o movimento, né? Desde que ele seja feito de maneira adequada. O problema das academias é que algumas academias têm muita gente e eles não dão conta de dar a orientação adequada para cada um. Você vai lá, imprime o seu treino
e você faz praticamente sozinho, eles vão te ajudando ali nos equipamentos e tal. Existem os personagens e aí o trabalho é diferenciado. No Pilates, a gente não trabalha grupos musculares grandes, então a gente não visa força de explosão, essa questão de hipertrofia, não é esse o objetivo do Pilates. O objetivo do Pilates é estabilizar, é dar harmonia para a função articular, é dar saúde, né, qualidade articular e qualidade muscular. Então, a gente trabalha a força, mas também trabalha o alongamento. Então, a gente pensa na hipertrofia radial, mas também na hipertrofia longitudinal, que a gente chama, que é o músculo com bastante fibra. Então, ele é forte, mas ele tem que ser alongado, ele tem que ser um músculo num comprimento que tenha qualidade. Então, a gente consegue pensar tudo isso dentro do Pilates. Na academia, geralmente, ele é pensado em grandes grupos, né? Então, hoje a gente vai trabalhar posterior de coxa, hoje a gente vai trabalhar quadríceps, hoje a gente vai trabalhar costas. Dentro da fisioterapia, a gente não pensa assim, a gente trabalha músculos específicos, funções específicas, e o Pilates é uma ferramenta ideal porque ele oferece essa cinesioterapia perfeita. A gente consegue fazer esse trabalho minucioso dentro do método. Você falou que para amenizar aqui a dor da coluna, a gente precisa fortalecer o abdominal. Eu estou citando bastante, gente, hoje o meu problema, a minha dor, porque assim, eu acredito que muitas pessoas também têm essa dor no braço, que não consegue abotoar o sutiã, que às vezes não consegue lavar ou escovar o cabelo. Então, eu acredito que muita gente tem. Por que esse manguito rotador se rompe? Muita gente, inclusive, precisa de cirurgia, é caso cirúrgico, né? E no caso, a fisioterapia ajuda e muito. E por que acontece isso? Porque essa dor é falta de exercício certo? Aí a mulher fala, mas eu varro, eu lavo louça. Eu faço força. Eu lavo roupa, eu torço pano, não é? Então, por que isso não adianta? Ainda continua com dor? Muitas vezes está relacionado a isso, né? Usa a musculatura, usa a articulação de uma maneira inadequada, que não sobrecarrega demais uma articulação fraca. E quando a gente fala em articulação, eu não posso falar só no ombro, não posso falar só no quadril, só no joelho. É todo um complexo. Então, se a musculatura da cervical está fraca, se a musculatura da cintura escapular está fraca, o ombro vai sofrer sobrecarga. Então, professores, por exemplo, que usam muito lousa, se não fizerem um trabalho de estabilização escapular, um trabalho de correção postural, de mobilidade torácica, vai ter problema no ombro, sem dúvida nenhuma. Dentistas, né, que trabalham com braço elevado o tempo inteiro, se não faz um trabalho específico, vai ter problema no ombro. Então, quem dirige muito, né, tô falando porque você me disse que nos últimos tempos você vem dirigindo muito. Então, quem dirige muito não faz um reforço muscular para essas articulações, vai ter problema no ombro. Então, é a união de movimento inadequado com músculo fraco, vai gerar lesão de tendão, de ligamento, sem dúvida nenhuma. Isso em qualquer articulação, não só no ombro. Cabeleireira, eu penso que ainda é muito mais, né, Karina? Porque está o tempo inteiro, né, fazendo movimento com o ombro elevado, Sim. A mão, o pulso, né? Eu já atendi cabeleireiras assim com um componente muito complexo, com hérnia de disco cervical, com lesão tendínea de ruptura de mais de 70% no ombro, epicondilite, que é a tendinite no cotovelo, e lesão no túnel do carpo. Então, assim, o membro inteiro muito comprometido, teve que abandonar a profissão, não teve jeito, mas ela sentiu dor durante 20 anos para depois procurar ajuda. Então, não é normal sentir dor, não é normal não conseguir fazer um movimento, né? Tem muita gente que chega aqui e fala, faz uns 3 anos que eu não consigo abotoar, que fosse normal, fosse coisa da idade, que a gente fosse perdendo mesmo. Não é normal, o corpo ele tem que funcionar, ele foi feito para funcionar, não interessa quantos anos você tem, não interessa o que você faz, o que você não faz. Não é normal ter dor e não é normal perder função. Então, começou a se sentir limitada, procura ajuda, procura um profissional do movimento, procura um médico, fisioterapeuta, um educador físico, procure ajuda, porque tem
como resolver, tem como melhorar e não deixar a coisa chegar num ponto de cirurgia, por exemplo, que aí a recuperação é bem mais difícil, você sabe disso. Eu, inclusive, quando tive o problema, por ter uma vida corrida, eu que tenho minha nora, que é fisioterapeuta, a Juliana, ela falou, pelo amor de Deus, se você fizer a cirurgia, você vai ter que parar com tudo por Sim. vários meses, né, Karina? Porque Sim. o repouso é imprescindível É. por causa da cirurgia. E quando a pessoa não pode fazer o repouso, como é que faz, né? Aí, ó, dá-lhe fisioterapia, né? Dá-lhe fisioterapia. Você falou em túnel do carpo, e eu vejo que muita gente, inclusive tem uma amiga de Araras, que ela vive com aquela luva, né, que põe, que prende. O túnel do carpo, o que vem a ser isso? Existe um túnel aqui no punho, né? No punho aqui, por onde passam os tendões dos flexores dos dedos, extensores dos dedos. E aí, por exemplo, quem digita muito, faz muito movimento de flexão, muito movimento de pinça, muito movimento fino dos dedos de forma repetitiva, acaba inflamando esses tendões e aí de processo inflamatório, atrás de processo inflamatório, eles vão criando uma fibrose. A fibrose é como se machuca, cicatriza, machuca, cicatriza, machuca, cicatriza. É uma cicatrização interna. E aí esse túnel ele vai ficando apertado. E nele passam nervos também, passa todo o complexo ali que vai atuar nos dedos. E aí ele vai comprimindo os nervos, a pessoa sente formigamento na mão, muita dor, principalmente no período da noite, perde função, começa a derrubar as coisas, perde força. Então a coisa vai piorando até que a pessoa perde totalmente a função da mão e em alguns casos começa até a ter deformidade nos dedos. Quando a pessoa realmente resiste muito, fica se automedicando demais, chega a ter deformidade nos dedos. Então é uma tendinite, né? Tendinite do túnel do carpo, começa pela inflamação dos tendões, geralmente dos flexores dos dedos. Nossa, então a geração, como é que vamos fazer com a geração atual, que já começa com uma criança de 3, 4 anos no celular já, e digitando, e jogando, e já Sim. muito cedo nesse movimento dos dedos. Como que vai ser essa geração, Karina? Isso é uma questão que preocupa demais a classe fisioterapêutica, né? A classe médica em geral. Hoje, eles vêm trabalhando muito a questão de ergonomia, se fala muito em ergonomia, mesmo dentro das empresas. Aqui em Leme, a gente tem profissionais da fisioterapia que são feras na ergonomia, que é a Francine e a Anitta, elas trabalham duro nas empresas para tentar melhorar isso. E assim, os computadores, as coisas, eles vêm tentando trazer alguns acessórios, algumas coisas, mas se essas crianças não começarem a cuidar da saúde física desde muito cedo, eles vão ter problemas bem mais cedo do que a nossa geração, a sua, a minha, enfim. Eles com certeza vão ter problemas antes. Não só, como no caso do túnel do carpo, como também a coluna. A gente atende muita criança e adolescente com problema postural, muito mesmo. É preocupante. E problemas posturais sérios, não é escoliosezinha que a mãe reparou e veio fazer um RPG. Não, procurou médico porque a criança tem dor, a criança não dorme. E são problemas sérios de coluna. Processo degenerativo com hérnia de disco com 20 anos, 22 anos. Então, é bem preocupante. Eu fico bem preocupada com isso. Eu acho que é uma geração que tem que ter pressa em se cuidar. E quando a mãe tem mães aqui, ela tem que ficar atenta. E como que ela percebe que, de repente, o filho já tem que partir mesmo para o médico, para a fisioterapia ou para o Pilates? Aliás, eu queria saber também com que idade é recomendado o Pilates. Bom, começando por essa pergunta, o Pilates ele é recomendado a partir dos 6 anos, mais ou menos, que a criança já tem uma compreensão legal dos exercícios e ela cabe nos aparelhos, porque dependendo da criança fica muito pequenininha, desconfortável, a gente não consegue adaptar tanta coisa. Então, 6, 7 anos já dá para começar, a gente tem alunos aqui dessa idade e o Raul tem a formação em Pilates Kids. Então, ele é que fica responsável pelas crianças, é um atendimento mais lúdico, voltado mais para a questão postural,
funciona como uma atividade física, mas totalmente adequada para a idade deles. Então, é um trabalho bem legal e é o Raul que desenvolve aqui. E a questão das mães, primeiro, sempre estar atento à postura da criança, né? Aqui veio uma menina uma vez de 13 anos, ela tinha uma escoliose gigante, uma coisa fora do normal, de ter que usar colete, e a mãe falou que nunca tinha reparado. Então, assim, observem sempre a criança sem camisa, as meninas, dá um jeitinho, quando ficar meio na idade aí que não quer mais mostrar nada, dá um jeitinho, tenta reparar, conversa abertamente com as crianças, principalmente os mais tímidos, que têm a tendência a fechar, né, fechar o peito, fechar o ombro para frente. Procura ajuda. Quando levar no médico, por qualquer outro motivo, se estiver desconfiando e não conseguir ter muita certeza, comenta com o médico na hora da consulta. Aí o médico vai pedir para tirar a camiseta e vai analisar e vai avaliar, pedir um raio-x da coluna para ver se é um grau preocupante. E mesmo que não seja preocupante, é interessante que já comece um tratamento. Mas ficar sempre atento, principalmente a postura. A mãe não é chata se ela pede para corrigir, para sentar direito, principalmente na hora de almoçar, na hora de jantar. Senta direito para comer, senta direito para estudar. Isso não é ser chata, isso é pensar na saúde da criança. Então, evita deixar estudar deitado na cama, ainda mais agora que estão estudando em casa, né? O que piorou muito assim, a situação. Então, evitem essas coisas, tenta ter um lugar certinho, sentar, cobra isso da criança, porque eles vão agradecer futuramente. E qualquer coisa estranha que tenha percebido na postura que acha que não está legal, ou marca médico, ou marca um fisioterapeuta para fazer uma avaliação postural. E eu perguntei da criança, porque eu tenho meu neto de 5 anos, o Felipe, que fica no celular, porque ele adora jogo. E a Karen até disse aqui, porque ele está assistindo, e a hora que você falou aí, disse que ele fez uma carinha de assustado. Olhe lá, arruma essa coluna, hein? Então, ó, Felipe, tá falando para você também, né? Senta direitinho, Felipe. Eu dei risada aqui quando a Karen colocou o recado. Karina, é tanta preocupação, né? E vamos falar dos movimentos repetitivos e do LER, o que vem a ser também o LER. LER é lesão por esforço repetitivo. Então, a tendinite do túnel do carpo, ela se enquadra nesse grupo de lesões, né? É uma doença por esforço repetitivo. Aí a gente tem as epicondilites, que é no cotovelo, tem a epicondilite de tenista, por exemplo. Então, quem joga muito tênis faz muito esforço repetitivo, exigindo uma rotação com força no cotovelo, pode gerar uma tendinite também por lesão, né, de esforço repetitivo. A gente tem as tendinites no joelho dos atletas. Então, a molecada do CrossFit aí teve uma época que teve muita gente com tendinite, né, do tendão patelar, também por esforço repetitivo. Então, são as lesões que se dão nos tendões por esforço excessivo de repetição. Então, o mais comum é cotovelo e túnel do carpo. E ombro, né, no caso dos professores, do dentista e tudo mais. Membro superior é mais comum dentro das lesões por esforço repetitivo. Tá certo. Deixa eu só falar para o pessoal que entrou aqui depois, que eu estou aqui com Karina Carreira Fusco, que é fisioterapeuta, falando de dor e qualidade de vida. E vocês que estão entrando, olha, convidem mais pessoas e mandem coraçõezinhos, sabe por quê? Porque nós adoramos receber coraçõezinhos, né, Karina? Isso aí. Quanto mais coraçõezinhos vocês mandam, mais o Instagram entende a relevância da nossa live e mostra para mais pessoas que estão assistindo. Então, não só é importante para nós que gostamos dos corações, como é importante para que mais pessoas possam ver esta live muitíssimo importante. Olha lá, agora chegou muitos coraçõezinhos, olha lá. Então, mande coraçõezinhos, viu? Sobe coração aí, pô. É um assunto muitíssimo interessante. Então, agora vamos falar de quem não tem dor e quer emagrecer. Porque nós engordamos muito nessa pandemia. Karina do céu, engordamos. Eu acho que foram uns 3 quilos aí. Meu Pelo Deus. que eu vejo o pessoal na live, eu me conformo, porque estou vendo todo mundo de carinha gordinha. Mais bochechudo. Bochechudo, de bracinho fortinho. Aí eu falo, gente, não sou só eu. O Pilates ajuda a emagrecer também?
Essa é uma pergunta clássica, né? De quem chega ou de quem quer tirar alguma dúvida de Pilates. O Pilates ajuda, assim como qualquer outra atividade física, desde que você associe a uma alimentação equilibrada. O ideal do Pilates é que você concilie com uma atividade aeróbica. Pilates não é uma atividade aeróbica, mas já é comprovado de que tem um gasto calórico significativo. Porém, não é aeróbico. Então, se você associar, eu vou fazer Pilates 2 vezes na semana e 3 vezes na semana eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corrida, enfim, uma bicicleta, né? Que tá todo mundo super na vibe de pedalar. Equilibrar a alimentação com a ajuda de nutricionista e fazer tudo certinho, com certeza vai ter um excelente resultado na balança. Mas não faz milagre, né? Só vir aqui, fazer a aula, chegar em casa, comer uma feijoada, não vai ter resultado, assim como qualquer outro exercício não vai ter. Então, ajuda, não é o propósito, não é o objetivo principal do método, pelo menos aqui não. Alguns estúdios levaram o Pilates para um conceito mais fitness, embora ele não tenha sido criado para isso, mas levaram para um conceito mais fitness. Mas o propósito mesmo, o objetivo do método não é emagrecimento, é qualidade de vida, é saúde, né? Então, a gente não busca tanto benefício na balança. Já estou pensando aqui que eu tenho que caminhar, então. O que a gente fala é que muitas vezes a pessoa faz Pilates e aí ela fala, estão falando para mim que eu emagreci, mas eu não emagreci. É que o Pilates ele dá uma ajustada no corpo, ele dá uma delineada, ele bota as coisas no lugar, melhora a postura. Então, só o fato de crescer a postura já te dá essa aparência mais magra. Então, aparentemente, te deixa com um corpo mais elegante. Mas na balança, nem sempre o resultado é como se espera. E vamos falar também que você falou de alinhamento, que né, a gente fica com uma postura melhor. E no caso, o RPG, Karina? O RPG é Reeducação Postural Global. Então, são posturas específicas, são 6 posturas que a gente usa para corrigir postura. É específico. Então, ele trabalha o alinhamento axial, né, o crescimento da coluna, como se fosse afastar uma vértebra da outra. Isso a gente também trabalha no Pilates. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar no Pilates do que no RPG, acho mais fácil. E são posturas estáticas. Então, a gente põe a pessoa nessa postura. O exercício para a pessoa é manter a postura. Falando parece fácil, mas é muito difícil. E nessa postura a gente vai fazendo as correções. Encaixa aqui, sobe lá, desce aqui. A gente vai corrigindo, dando os comandos táteis, né? Colocando a mão, ensinando. E trabalha a respiração, a liberação do músculo, né, da diafragma, dos músculos da escápula, enfim. Depende qual é o padrão postural que essa pessoa tem. Se ela tem uma hipercifose, se ela tem uma hiperlordose, se ela tem uma escoliose em C, uma escoliose em S, isso tudo muda a forma, né, o manejo do RPG. Mas são posturas específicas que vão trabalhar a correção postural mesmo. E quando é indicado, vamos dizer que o médico indicou, quando é encaminhado já direto para o RPG e não para o Pilates? Eu avalio. Aqui eu avalio e os médicos sabem que eu me dou a liberdade de oferecer aquilo que eu acho melhor para o paciente dentro do meu conhecimento como fisioterapeuta. Então, eu avalio esse paciente, eu gosto, eu acho que tem mais resultado trabalhar com RPG, com crianças e adolescentes e fase adulto, aquele adolescente que está virando adulto, mas ainda não percebeu. Uhum. E adulto para cima, eu já não vejo tanto benefício no RPG, eu já gosto mais de trabalhar no Pilates, eu acho que fica mais dinâmico, fica menos chato. Geralmente a pessoa adulta já trabalha, já tem um monte de coisa na cabeça, aí de repente fica sentado 20 minutos numa postura, acaba achando maçante, chato e desiste. Pilates fica mais fácil não desistir. Então, na verdade, quando vem com o encaminhamento do RPG, eu sempre avalio antes. E aí, se realmente a indicação for a melhor opção, for o RPG, ok, a gente dá continuidade. Mas se eu achar que no Pilates a gente consegue trazer benefícios e de uma forma mais dinâmica, eu vou oferecer a ele o Pilates. Deixa eu mandar um beijo aqui para a doutora Ana Guildini, ginecologista. Ela entrou aqui agora. Estou esperando, viu, doutora Ana, para uma live também, porque falar com mulheres sobre ginecologia
e tudo que ela tem para passar para a gente é muito bom. Beijo, viu, Karina? E quando também, por exemplo, eu estou chegando lá na sua clínica e você está associando o Pilates e aos equipamentos, né, de Difícil. laser. Então, quando é que acontece isso? Como o paciente chega ali, que você já vê que só o Pilates não é suficiente para aliviar aquela dor? Normalmente é o contrário. Normalmente eles chegam para fisioterapia. Então, eles chegam com pedido de fisioterapia. Ah, o médico falou que eu tenho que fazer 20 sessões de fisioterapia primeiro para depois começar o Pilates. Mas como no seu caso? O seu caso é uma lesão que acontece por desequilíbrio. Desequilíbrio muscular, falta de função articular, tá tudo desajustado. Se eu demorar 20 sessões para começar um reforço muscular, para começar a estabilizar essa articulação, o risco de você piorar nesse meio tempo é muito grande. Então, eu não posso perder esse tempo. Mas você também traz um processo inflamatório. Então, eu preciso tratar. Eu não posso simplesmente te colocar para fazer força e esquecer do processo inflamatório, porque você vai sair daqui com mais dor. Então, a gente associa. Eu faço a questão da fisioterapia. Não sou uma fisioterapeuta muito adepta a coloca no choquinho 20 minutos e vai embora. Não acho que não vale a pena nem sair de casa. Mas eu faço ultrassom, faço laser, uso bandagem para estabilização, como a gente usou em você, mas já começa o reforço muscular, já começa a conscientização de movimento desse ombro, a mobilidade desse ombro, a gente já começa a trabalhar a questão do movimento, mesmo antes de fazer todas as sessões de fisioterapia. E o contrário também é verdade, às vezes a pessoa chega na fisioterapia e apresenta uma dor que não melhora, tô ficando muito limitada, eu tô com muita dor. A gente usa algum recurso da eletroterapia para diminuir esse processo inflamatório. E em alguns casos, quando a gente realmente vê que não vai ter como a gente lidar com esse processo, com essa dor, sem um tratamento medicamentoso adequado, eu faço a carta e encaminho para o médico. Daí ele tem a conduta clínica dele, né, do tratamento medicamentoso, e essa paciente volta para cá medicada para a gente poder trabalhar movimento nessa paciente que está num processo agudo de inflamação, por exemplo. Karina, nesse tempo aí que a gente ficou parado na pandemia, e muita gente, até pessoas que eram adeptas de exercício e de caminhada, e agora ficaram em casa, isso tudo deixou todo o corpo mais flácido, mais dolorido. Então, e a gente sem poder fazer também, porque agora é pouco tempo que vocês começaram a receber os pacientes, né? Que foi permitida a abertura das clínicas para mais pessoas. Você notou que muito mais pessoas procuraram por você neste ano? Sim. A procura tá bem grande, porque eu acho que as pessoas acordaram, né, para eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer um exercício. O que se tem em relação ao Covid, né, é que as pessoas que mais sofrem são aquelas sedentárias, que não têm um trabalho, nunca fizeram um trabalho muscular, nunca fizeram um trabalho respiratório, e o Pilates vem tendo a sua evidência porque trabalha muito a questão respiratória, a gente trabalha muito a questão da expansão pulmonar, enfim, é um trabalho bem direcionado para isso. Então, realmente, a procura aumentou muito, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, estão procurando, e geralmente chega aqui com aquele pedido médico lá de dezembro, de outubro do ano passado. O médico já tinha pedido, mas não foi fim de ano, eu nem vim atrás, agora eu preciso fazer. Então, as pessoas estão procurando por ajuda para cuidar da saúde. Deixa eu ver aqui um recado da Camila. O Pilates mudou a minha vida em razão da minha escoliose. Sempre tive encaminhamentos para fisioterapia. Em 2018, após uma gravidez de risco, tive que permanecer de repouso. Após esse repouso, tive, né, muitas dores. É isso que acontece, é ter que parar, né? Grávida pode fazer Pilates? Grávida deve fazer Pilates. Grávida deve fazer Pilates. Deve fazer Pilates. A gente tem aí, não tem essa questão de tem que esperar os primeiros 3 meses, não é regra. Desde que venha com a carta de liberação, aqui eu trabalho com carta de liberação do obstetra, né? Então, se tiver tudo bem, ok, dá para começar sem problema nenhum. Se tiver
alguma coisinha no começo, um sangramentozinho, cólica, alguma coisa, ou muito enjoo, a gente espera as 12 primeiras semanas, que tem um pouco mais de risco, fica mais sensível, e depois começa, e dá para fazer até no dia de nascer, não tem restrição nenhuma. A Camila ainda continua a fraqueza na musculatura, recorri ao Pilates com a Karina e só tenho a agradecer. Eu também, viu, Camila? Só tenho a agradecer. E meus filhos estão muito felizes comigo. Ai, que bom! Porque eu estou indo e estou ficando muito melhor. Você falou também de uma coisa importante, da respiração. Porque o tempo inteiro, enquanto a gente está fazendo exercício, está lá nos aparelhos no Pilates, você está insistindo, inspira, expira, né? E às vezes a gente até se perde na hora de inspirar e expirar. Então, também tem esse momento certo por conta dessa importância da expansão pulmonar, essa respiração correta durante o Pilates. Existem... Joseph deixou alguns tempos respiratórios e eu cobrava muito mais a questão do tempo respiratório, determinado movimento na inspiração, determinado na ex. Hoje eu já não cobro tanto, já fui mais chata. Hoje eu já não cobro tanto, deixo mais à vontade, mas eu não deixo simplesmente esquecer da respiração. Primeiro porque é extremamente importante trabalhar a musculatura respiratória, a gente quase nunca trabalha, respira só o suficiente para viver. Então é importante trabalhar essa expansão pulmonar, essa musculatura respiratória. E segundo que o trabalho respiratório te traz para o exercício, te deixa mais concentrada, que é outro princípio do método, né? A respiração, a concentração, a centralização, que é a contração dos músculos do centro do corpo, enfim. Então, a respiração acaba sendo chave para trazer outros princípios e te dar mais benefícios do método. Respirando corretamente, o exercício tem mais efeito, então, sim. No corpo e no alívio da dor. Sim. Ô, Karina, e também muitas pessoas hoje têm insônia e dormem mal e ficam que nem croquete, né, na cama. Eu sou uma delas também, então meu sono é muito agitado. Eu até hoje falei para minha manicure, durante o dia eu corro muito, tem muitas coisas para pensar e muitas coisas não dá tempo de pensar e parece que à noite é que eu resolvo pensar naquelas coisas que eu não tive tempo. Essa insônia, essa noite mal dormida, também ocasiona dores no corpo e tira tudo do centro, tira tudo do lugar, vamos dizer. Sim, causa as dores por tensão muscular, né? Então, as cefaleias tensionais, então a pessoa acorda com muita dor de cabeça, não sabe por quê, provavelmente está relacionada à musculatura do trapézio, que é essa musculatura que entre as orelhas e o ombro, fica muito tensa. E aí isso sobe, né, irradia para a cabeça, a gente chama de cefaleia tensional. Dor na musculatura da boca, porque tensiona demais, fica muito tensa, morde demais. Então tem bastante DTM, que a gente chama, que é disfunção temporomandibular, por bruxismo de apertamento, está relacionado a noites mal dormidas e estresse, tensão. E o fato de ficar rolando na cama, né? À noite é a hora que o seu corpo tem que descansar, a máquina tem que desligar e tem que descansar. E aí você fica rolando para lá e para cá, o corpo não descansa, a lombar vai doer, a torácica vai doer, você vai acordar mais cansado, isso vira uma bola de neve e às vezes acaba até levando num pico de estresse, num caso de depressão. Então tem que tomar cuidado. O exercício físico ajuda demais nesse processo, ajuda muito. É a primeira recomendação que o médico vai fazer quando você procurar, falando que não tem uma qualidade de sono legal, faça exercício físico. É a primeira indicação. E a escolha do colchão e do travesseiro também é muito importante no caso da escoliose ou da lombar? É importante que o colchão tenha uma densidade legal, aqueles colchões muito moles, não é bacana. Se você levantar da cama e perceber que o colchão tem a forma do seu corpo, o buraco do seu corpo, é sinal que está na hora de trocar, não é legal. Tem que fazer o giro do colchão ou, né, virar o colchão periodicamente. O travesseiro é muito relativo. Eu sou um pouco fora da lei, assim, com esse negócio de travesseiro e não pode dormir de barriga para baixo. Mas você tá dormindo, tem que dormir do jeito que é gostoso. Não tem essa de que não pode dormir de barriga para baixo. Você vai ficar lá parecendo uma estátua, então não vai descansar. O corpo tem que descansar. E o travesseiro, o ideal é que a coluna, desde a base da nuca até o sacro, que é o final da lombar ali,
ele esteja no mesmo nível. Então, se você tiver com um travesseiro muito alto, sua cervical vai estar muito alta. Se tiver com um travesseiro muito baixo, ela vai estar pendurada. Então, isso não é legal, acaba causando muita tensão na musculatura da cervical. Então, o ideal é que esteja tudo no mesmo nível. Mas se gostoso for dormir de lado, ok, dorme de lado, bota um travesseiro no meio da perna ali para não ter sobrecarga no quadril, principalmente para as mulheres que têm um quadril mais largo. Se for gostoso de barriga para cima, ok. Se for gostoso de barriga para baixo, ok também. Desde que você movimente essa coluna, desde que ela tenha qualidade, você tem que descansar. A noite foi feita para descansar. Com certeza. Deixa eu dar um beijo para a Nagel aqui, que está elogiando o seu trabalho e também ao meu. Muito obrigada pelo carinho. E vamos falar uma coisa que eu já falei, que eu desafiava você, porque eu vejo você na sua rede social pendurado lá na barra, com o pé aqui em cima da cabeça, a perna para lá, e eu quero chegar nisso. Promessa é dívida, eu tô prometendo aqui para todo mundo que você ainda vai pendurar. Você vai ver. Então, ó, promessa é dívida, gente. Promessa é dívida. Ela vai fotografar e a gente vai postar aqui. Por que isso, né? Porque a pessoa pergunta, mas eu vou chegar a fazer isso? E por que ela está fazendo isso? O que significa isso? Bom, o Pilates ele tem um pouco desses exercícios que exigem mais flexibilidade, exige um pouco, né, não pode ter muito medo. Então tem os exercícios suspensos e os invertidas, as invertidas que a gente fala, que são os de ponta cabeça. Eu tenho que chegar nesse ponto? Não. Pode ser que ele não te traga nenhum benefício. Normalmente a gente não põe nas aulas, eu não coloco, eu não viro as pessoas no avesso do jeito que eu viro. Eu tenho essa facilidade de flexibilidade porque eu tenho e eu descobri isso no curso de Pilates. Eu não sabia nem que eu tinha flexibilidade, porque eu sempre fui a gordinha CDF, nunca fui muito adepta a exercício. Eu conheci o meu corpo no curso de Pilates. Então, eu tenho essa flexibilidade e, lógico, eu vou me exibir, eu faço o exercício que eu uso, a minha flexibilidade para ficar bonito, ficam exercícios lindos, mas normalmente eu não passo aqui para os alunos. Passo como desafio para quem está sem dor, para quem está ok, que não tem problema nenhum, como para mostrar que esse aluno evoluiu, para falar, ó, tá vendo? Ok, você não conseguia fazer, agora você consegue. Mas normalmente ali 2, 3 repetições, só como um desafio, mas não é o objetivo. Você não tem que chegar nisso para falar, pronto, ok, agora eu sarei, entendeu? Não é esse o objetivo. Mas a gente vai ficar de ponta cabeça. Mas eu quero. Eu quero e eu vou. E olha que eu sou persistente. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Aroma Josete, minha querida. Ó, beijo para você. Você está mandando beijo para nós. Beijo para você também. Ô, Karina, e a gente está chegando aí no finalzinho já, e já cai aqui do Instagram. E eu já quero agradecer antes, porque eu vou deixar você falando e se terminar. Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão aqui, que vieram, que estão presentes. Dizer que esta live fica gravada no nosso IGTV, no nosso Instagram, @AngelaDami. Depois vai também para o nosso Facebook, Ângela e Você. Então, quem não assistiu ou quem gostou dessa live, vai indicando, porque está lá no nosso IGTV. Mas eu gostaria de pedir, nesse final aqui de nossa live, que você dê uma dica ou passe algo para a pessoa que está em casa e, de repente, falar, ela podia me dar uma dica para eu me sentir um pouco melhor, para eu relaxar, para eu dormir. Então, eu gostaria que, nesse finalzinho de live, você pudesse falar para as pessoas que estão esperando essa sua dica. Bom, o melhor movimento que a gente faz no começo e no final do dia é espreguiçar. Poucas pessoas sabem disso. Então, se está se sentindo tensa, se está com a musculatura rígida, espreguiça, movimenta, deita no chão, rola para um lado, deita a perna para o outro, alonga, leva a mão lá na direção do pé, sem fazer força, sem procurar o máximo do seu limite, só para relaxar. Solta a cervical, solta pescoço, solta ombro, relaxa a musculatura. E uma dica que eu quero deixar para todo mundo é que o nosso corpo fala. Ouçam o que o corpo de vocês fala. Então, o nosso corpo, ele dá sinais de que não tá legal. Ele dá sinais de que precisa de cuidado.
ouçam isso e respeitem o que o corpo de vocês está falando. Não deixe o tempo passar, porque depois o preço é muito caro e ninguém paga pela gente, é a gente mesmo que vai pagar. Então, o nosso corpo fala, ouçam o que o corpo está falando. Você diz para a gente observar o nosso corpo, e quem tem animal em casa, seja um cachorrinho, um gato, observa, porque eu fico observando a minha cachorrinha quando ela acorda cedo, ela estica para lá, ela Sim. estica para cá. Quer dizer, o animal sabe que aquilo é importante para ele, né? É instintivo, né? É instintivo deles. Então, acordou, espreguiça, estica tudo, alonga tudo. Vai dormir, tá tenso, espreguiça, estica, roda, dobra a perna, estica a perna. Vai fazer bem isso, vai relaxar a musculatura. E falar, nada vai dar um tempinho de eu fazer mais uma pergunta. E por falar em perna, hoje a moda mudou um pouco e os sapatos e os tênis estão baixos, confortáveis, né? Mas o salto, tem pessoas que ainda adoram o salto, tem pessoas que trabalham no salto. O que você me diz do salto? E para quem tem que usar o salto, quais os cuidados que deve ter? Trabalhem a musculatura do quadril, do abdômen, do joelho. Não se esqueçam do alongamento, do fortalecimento, do alongamento da panturrilha, para depois não sofrer com um esporão de calcânio lá na frente, por encurtamento de panturrilha. Então, trabalhem a qualidade muscular de vocês e podem abusar do salto. Agora, se tiver uma disfunção de lombar severa, uma disfunção de joelho severa, aí vai ter que baixar o salto um pouquinho e reabilitar isso e tratar isso e se adequar a um salto mais baixo. Mas trabalhando essa musculatura, tendo força e estabilidade da articulação, o salto não vai trazer, não vai influenciar tanto assim. E mais uma coisa que eu lembrei por conta do sapato de salto e que eu vejo que hoje muita gente jovem tem joanete. É por causa do salto ou não? É um problema que qualquer pessoa pode ter, mulheres e homens? Mulheres e homens. É até mais comum em homem. Na verdade, acontece na grande maioria das vezes por uma questão anatômica de que o dedão do pé é mais longe, tem um espacinho do segundo dedo. E aí, com o passar do tempo, esse dedo ele vai encostando. E aí, o ossinho do dedão tem esse calo, forma esse calo para fora. Essa é uma das causas, mas pode ser nas mulheres por uso de escarpão, né? E sapatos mais estreitos na ponta do pé. Também pode acontecer. Mas normalmente é por esse espaçamento entre o primeiro e o segundo dedo, é uma questão anatômica mesmo. Cirurgia não resolve 100%, tem que trabalhar a mobilidade desse dedo, trabalhar a estabilização desse pé, a musculatura intrínseca do pé, para melhorar e não deixar isso piorar. Tem tratamento, a cirurgia não resolve 100%. E esse tratamento daí é com exercício? Tem o exercício também que faz parte do Pilates que a gente pode trabalhar para não agravar a joanete, para ela, de repente, estabilizar ou não? Ai, tem 1 minuto e 57 para terminar. Tem, sim. A gente consegue fazer bastante exercício com apoio de ponta de pé, com alongamento, trabalhar a estabilização desse pé. E se a pessoa chega aqui com uma queixa de joanete, a gente vai colocar exercícios da musculatura intrínseca, mesmo que não faça parte do Pilates, a gente incrementa isso na aula sem problema nenhum. Então, tá aí, gente. Também tem jeito para joanete. Tem jeito para tudo. A Ná está dizendo que a gente fica mais linda com salto. Com certeza, muito mais linda. Tem o pessoal que está chegando aqui, que pena. Vocês perderam uma live maravilhosa com a Karina Carreira, mas como eu disse, vai ficar gravada no nosso IGTV, @AngelaDami no Instagram. Karina, muito obrigada. Amei estar aqui com você. Eu tenho que deixar meu agradecimento aqui em público pelo aquilo que você está fazendo comigo, através do Pilates, através do seu conhecimento. Eu só tenho a agradecer, porque minhas dores estão aliviadas, tanto que hoje eu cheguei sem dor lá, o Raul, ó, nos exercícios. Eu falei, ele falou, tá com dor? Eu falei, não. Então vamos lá. Eu falei, vou contar tudo para Pegou pesado. Muito obrigada. Ângela, eu que agradeço. Eu que agradeço a todos que participaram. Mais uma vez, agradeço a você pela oportunidade de falar do meu trabalho, mostrar meu trabalho. Agradeço a confiança, que agora, além de amiga e de me dar essas oportunidades, você se tornou nossa paciente querida. E é uma honra estar com você, seja aqui, seja nas aulas. E só te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada.
Obrigada. Beijo grande para você. A Ná está dizendo que o Raul é fogo mesmo. Beijo para todos vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. E olha, Obrigada. na quinta que vem tem mais. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana aí para vocês, né? Porque agora a gente só se vê na semana que vem. Beijo.